se fortaleça e a gente consiga viver um dia por vez da forma melhor que é possível, dando força para aqueles que ficaram e viveram experiências de passagem, de morte, de pessoas próximas ou queridas, importantes, e a gente precisa sustentar essa vida, esta vida dentro de nós, com muita gratidão por estarmos aqui, com a vida pulsando em nós. Então, assim, para quem está chegando agora, estamos falando hoje sobre vida, morte, medo e o que o Reiki pode fazer em relação a isso. Alguém disse: deve-se viver honestamente e tranquilamente morrer. Isso a gente encontra nos 5 princípios do Reiki. Isso, quem é reikiano, vivendo os 5 princípios, consegue desenvolver essa resiliência de significar o seu dia com algo que a mente canalize como uma nutrição saudável. Quando a gente, de caso pensado, escolhe, na sua reflexão, estar conectada a uma causa naquele dia, o vazio ou a feira pública mental, ela tem direção. É muito importante a cada dia que a gente dê norte, dê rumo, dê direção à nossa mente. Quem acorda como grama, quem vive como os elementos da natureza, ao vento, ao Deus dará, fica sem rumo, não vai, é levado, é carregado. Então, assim, a gente sempre observa que existem estudiosos, os cientistas, que diante de fatos, principalmente de ausências, a ciência não consegue enxugar nossas lágrimas. Mas a espiritualidade, ela consegue confortar as nossas lágrimas quando ela dá sentido, quando ela dá significado. Então, diante da morte de um filho, por exemplo, a ciência diz: o seu filho era formado por moléculas, células, sistemas, órgãos, e isso cessou, a vida deixou de pulsar. A espiritualidade fala isso e complementa. Seu filho voltou para o ventre da terra, que esteve lá o tempo todo, esperando para cuidar nesta outra dimensão que ele se encontra. Essa é uma das possibilidades de significado. Muitas e outras e tantas existem, e cada pessoa vai encontrando o seu jeito de significar a cada momento o que para você é vida, o que para você é ausência da vida. A vida é. A vida é. A morte é. É. Eu é que preciso construir um sentido para imprimir, para direcionar para cada um desses fenômenos. Tudo é possível e a beleza está aí. Não existe um modelo correto, único, exclusivo. A vida é construída diante de muitas possibilidades. A vida e a morte têm elementos comuns, mas não ocupam o mesmo lugar. Onde uma está, elimina a outra. Onde a morte está, é porque eliminou a vida.
Onde a vida está, é porque eliminou a morte. Isso é metafórico. E a gente precisa compreender que as nossas nutrições, elas são saudáveis ou mortais. Nutrições orgânicas, emocionais, mentais e espirituais. O que a gente permite que entre na gente para nos fecundar em qualquer uma das dimensões, nós sabemos o que é saudável e o que não é. Os efeitos e os feitos de quem viveu se incorpora na criação. Tudo que a gente já fez, pensou ou sentiu, entra na grande biblioteca que a gente chama a grande biblioteca da espécie humana. Tudo que eu fiz ficou numa praça pública energética que vai servir para a humanidade. Então, os meus feitos, que eles sejam saudáveis, porque até os não saudáveis vão ficar também nesse registro, nessa biblioteca. Se agora eu estou conseguindo pensar, se agora eu estou conseguindo respirar, é porque a vida pulsa em mim. Existem pessoas queridas que já não mais pensam, nem sentem, nem agem, porque elas findaram. Mas o que é que ficou? O que é que ficou? Dessas pessoas ficaram posses, fotos, sentimentos, lembranças, imagens, sorrisos, cheiros, seus filhos quando os têm, suas produções, livros, suas plantas, empresas, escritos, retratos. E para a gente que está aqui vivo, ficou um vazio inegociável para o retorno daquela presença, negociável para o preenchimento com outros conteúdos. Quando a vida entrou em mim, eu não me lembro de ter solicitado viver. Mesmo sem querer, eu preciso viver. Estando na vida, eu preciso viver. Quando a morte chegar para mim, sei que chegará sem negociação. E então, mesmo sem querer, eu preciso findar. Eu preciso ir, eu preciso me entregar. E neste lugar, quando eu penso na minha ausência de mim, em mim, me vem um medo. E o que é medo? Medo. Medo é uma frequência. Se a gente for olhar a escala das emoções de Hawkins, a gente vai ver que o medo que vem quando eu penso dessa minha ausência de mim mesma, do meu projeto pessoa que findou aqui na Terra e me vem esse medo, medo é frequência. E numa escala, se a gente fosse usar uma régua para quantificar frequência, nós iríamos perceber que o medo é uma frequência baixa, densa, pesada. Por exemplo, se eu estou num ambiente e a temperatura está baixa e faz frio, eu posso encontrar ferramentas e uma forma de aquecer aquele ambiente, transformar aquela temperatura. Vamos voltar para a frequência. Se eu estou vibrando numa frequência mais pesada, mais baixa, mais densa,
eu posso utilizar ferramentas para essa frequência ficar mais leve, mais alta, mais sutil. E aí é onde vai entrando a função do Reiki, nesse nosso tema, vida, morte, medo e o que o Reiki tem para colaborar e fazer nesse lugar. Buscar ferramentas para alterar a minha frequência é uma das contribuições que o Reiki pode muito bem fazer. Diante da emoção medo, que é o que nós estamos falando agora, fruto do conteúdo da nossa passagem e da morte de outras pessoas queridas, e desse assunto que está em pauta, porque muitos estão vivenciando na sua família, entre grupos de amigos, conhecidos ou estranhos, mas são muitos irmãos espirituais que estão deixando o planeta neste momento. O medo é um estado emocional que ativa em nós um alerta. Algo está para acontecer. Algo desconhecido, talvez, algo grande demais, algo que mexa com o meu estado de solidão, porque sou eu e eu que vou enfrentar. Algo que talvez mexa com dor, algo talvez que mexa com ausência. Existe um medo saudável, aquele pedaço desse sentimento que nos protege, que nos avisa, que cuida da vida para que ela se sustente em nós. Aquele pedaço saudável que nos mostra os nossos limites, até onde podemos ir, até onde damos conta. Existe o medo patológico. É aquele que nos modela, é aquele que nos modela nas nossas fobias, paranoias, nos nossos pânicos, nas nossas ansiedades, estresses, na nossa loucura. Medo de morrer. Um tratamento para este medo, simples e que o Reiki nos ensina tão bem. Só por hoje, viva este dia. Viver o dia, viver cada momento só por hoje. Se um dia for demais para você, viva só uma respiração por vez. Só por hoje, respire uma vez. A cada respiração, coloque sua vida ali. Medo é uma sensação associada, às vezes, a perigo. Às vezes, ele está conjugado com outras emoções, gerando sentimentos mais profundos e fecundos. Existem, para algumas pessoas, o medo da morte, o medo da violência, o medo da doença, medo de guerra, medo de solidão, medo de animais, de alguns animais, medo de falar em público, medos. Onde é que tem esse medo? Onde ele é construído? Se não na nossa mente. A nossa mente, ela é cheia de ideias, ela organiza os pensamentos e ela vai significando. Com a força da emoção, ela vai dando significado ao que nós observamos, significamos e acreditamos que é. E o medo é uma construção mental. Os animais sentem medo? Existe uma emoção de susto, de alerta que os protege. Fora isso,
as construções são humanas. Então, trabalhando em cima dessa teoria, dessa hipótese, como cuidar da nossa mente para que nas suas construções ela seja mais, tenha mais juízo, tenha mais lucidez. Cuidar da nossa mente passa muito pelas leituras que nós andamos fazendo, pelo que nós andamos escutando, pelo tipo de reza, oração ou meditação. Tratar e cuidar da nossa mente passa muito pelo desenvolvimento que nós estamos dando a ela, no momento que a gente elege o que a gente vai aprender, conhecer, falar, ouvir, ver, sentir. Cuidar da mente tem muito a ver com o movimento que eu proporciono ao meu corpo para que, no formato de escape, a energia excessiva da minha mente saia pelo suor. Cuidar da mente tem a ver com a minha capacidade de querer bem a alguém e de me sentir querida por alguém. Oswaldo Montenegro tem uma música que diz assim: faça uma lista dos seus amigos. E quando a gente pergunta, às vezes, quais são as pessoas, amigas, queridas, que estão presentes na minha vida hoje, não precisa ser uma lista grande, não. Uma lista, ela sai do monossilábico ou de uma pessoa para duas ou três. Duas ou três pessoas já formam a lista. Tem pessoas que não têm duas ou três pessoas que quer bem de verdade e que se sinta querido bem de verdade. Eu cuido da minha mente quando eu desenvolvo esse querer bem e eu me sinto querida também pelo outro. Porque eu vou construindo significados que vão abrandar, que vão colocar um conteúdo significativo no meu medo. Cuidar da mente para que ela organize suas crenças é cuidar dos 4 elementos. É você manipular com a terra, é você manipular com a água, é você manipular com fogo, é você manipular com vento. E quando a gente fala dos elementos, dá uma impressão mágica, mas não é tão estranho assim, não. Cuidar da terra é você fazer um jardim simples dentro de casa, quando você não tem um quintal, quando você não tem um sítio. Fazer suas hortinhas em jarros. Isso é cuidar da terra. Cuidar da terra é você utilizar bem a água que recebe na sua casa e que você toma banho e que você pode beber, porque ela vem de alguma fonte na natureza, sem desperdiçar, pensando que não só existe você que precisa da água, existem todos os seus outros irmãos. Cuidar do fogo, o fogo do teu fogão, o fogo da tua vela, o fogo que aquece, o sol é um fogo também. Como é que você cuida disso? Para você e para as pessoas que estão do seu lado. Então, quando a gente vai pegando cada um desses elementos, cuidar do vento, cuidar do ar, não é? Como a minha casa ela é ventilada, como ela é arejada, como eu me relaciono com o ar despoluído. Quando a gente vai falar sobre esses elementos, são elementos constituintes da nossa natureza humana.
e a gente está cada vez mais nos afastando da natureza. E na hora que a gente precisa lidar com os elementos primordiais da vida, quer seja nascimento e morte, a nossa distância da natureza faz com que a gente não saiba, não tenha forças, não tenha elementos que dê significado, e isso nos assusta demais. Não deveria. Faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza. Então, assim, como o reiki pode me ajudar nesse tema que a gente traz hoje para refletir juntos? Vida, morte, medo. O reiki, portanto, ele traz para a gente um aprendizado de meditar e viver os princípios do reiki no nosso dia a dia. Escolher um desses princípios, passar o dia com ele, nutrindo sua mente, guiando suas ações, organizando e harmonizando os seus sentimentos, ajuda por demais a gente manter a saúde. Nos coloca num caminho espiritualista, nos ajuda a viver baseados em princípios cosmoéticos, expande nosso controle mental, nutre nossa dimensão racional de forma saudável. O reiki, receber reiki de um reikiano, é uma forma extremamente valiosa nesses momentos para a gente sutilizar a nossa energia. Quando a gente recebe reiki, a energia do reiki é incompatível com a energia do medo. A energia do reiki é compatível com a energia do amor, da coragem, da verdade, da paz, da tranquilidade. Então, receber reiki de um reikiano, e para quem é reikiano se auto-aplicar, significa que você tem uma ferramenta nas mãos para sutilizar, suavizar, elevar a sua frequência, sair de baixas e densas frequências e se elevar para uma frequência saudável de luz. Receber reiki é uma prevenção de saúde mental. Receber reiki limpa, recupera, melhora a nossa dimensão mental integrada com todas as nossas outras dimensões. O reiki envia energia direto da fonte da vida para retroalimentar a minha fonte pessoal de energia. Isso como um todo ou em partes. Então, quando eu percebo que quem está mais frágil é o meu corpo físico, uma aplicação de reiki no meu corpo físico já vai me retroalimentar da energia da fonte da vida. Quando o meu corpo físico está bem cuidado e quem está frágil em mim são as minhas emoções, uma aplicação de reiki na minha dimensão emocional vai me equilibrar, vai me harmonizar para que eu não entre em desespero. Quando eu percebo que as minhas emoções estão tranquilas, meu corpo físico está saudável, está bem neste momento, mas a minha mente, a minha cabeça está uma feira pública, está mais frágil, está precisando de uma atenção maior, o reiki, na minha dimensão mental, organiza as minhas ideias e meus pensamentos. O reiki, na minha dimensão mental, ele reestrutura a minha racionalidade e me abre para aumentar a sensibilidade intuitiva. Então, assim, para hoje iniciamos com uma harmonização, falamos um pouquinho, colocamos lampejos para a gente poder refletir e pensar um pouco sobre a vida, que faz parte da natureza humana, sobre a morte, que faz parte da nossa natureza humana,
sobre o medo que coloca em disfunção, retira a saúde mental da gente diante desse momento singular que estamos vivendo, e o que é que o Reiki pode fazer diante dessas pérolas de reflexão que nós estamos aqui compartilhando. O Reiki, ele traz essa força importante, valiosa de reestruturação. Então, se você é reikiano, se auto-aplique e aplique nas pessoas que queiram e que se abram e que peçam isso para você. Se você não é reikiano, busque um colega, um reikiano que possa fazer isso, porque nós sabemos que o reiki ele pode ser emitido, aplicado presencialmente ou à distância. Neste momento que as visitas diminuem, que o mais prudente é cada um ficar no seu cantinho. Se você tem uma pessoa conhecida reikiana, você pode pedir que ela envie reiki à distância para você. Se você não é reikiano e quer se tratar ou quer cuidar de alguém, quem não sabe ainda utilizar a técnica do reiki, sabe enviar amor incondicional, sabe enviar saúde. Então, use essa intenção e emane, envie, cuide do outro com isso e cuide de você com isso também. Para tudo tem uma solução. E eu falo para vocês, o que a gente vem testemunhando de respostas importantes da aplicação do reiki como uma forma de aumentar a imunidade, de você ficar com a tua dimensão mental fortalecida, saudável e organizada para vibrar com a vida, com o amor e com a luz. O reiki vem trazendo depoimentos e situações muito valiosas, inclusive para pessoas que tentaram de tudo, experimentaram de todos os tratamentos, mas não obtiveram êxito e entendem que está findando a sua passagem aqui na Terra. O Reiki tem colaborado muito para que essa pessoa receba este momento de findar com entrega, com paz, com tranquilidade, porque faz parte da nossa natureza humana também. Como também o reiki tem ajudado muito para pessoas que estavam dependentes, que estavam muito presentes na vida de outros que partiram, para que elas fiquem bem, para que elas fiquem dando conta de dar continuidade à sua existência, à sua vida. Então, seja para prevenção, seja para esse momento de passagem, seja para a pessoa que está se retirando dessa existência, seja para as pessoas que estão nascendo, novas pessoas que estão nascendo, e para suas mamães, sejam para nós que estamos aqui na peleja de se cuidar e de cuidar de quem está ao nosso alcance. Para todos, o Reiki vem trazendo respostas valiosíssimas. E a ferramenta do Reiki não é nada mais, nada menos do que as nossas mãos, que são utilizadas pela fonte da vida. E aí eu deixo nessa tarde para vocês o encontro das nossas mãos no nosso coração. Que o amor, o encontro das nossas mãos na nossa barriga, o poder, o encontro das nossas mãos no nosso terceiro olho e a sabedoria, o amor, o poder e a sabedoria nos proteja
nos guie, nos encham de energia, e quem for ou não reikiano, emita, envie, mande para as pessoas que estão precisando amor, poder e sabedoria. E se banhe desta energia de amor, de poder e de sabedoria, para que fortalecidos e conectados a um lugar saudável da vida, a gente vá conseguindo colaborar com esse novo momento planetário, onde permaneça homens e mulheres de bom coração, para que a gente possa fazer uma sociedade nova, baseada em valores de respeito e cuidado humano. Para cada um de vocês, um bom final de semana, muita luz, amor, poder e sabedoria.